O que você está tentando controlar? Entregue a Deus e descubra a paz. Você está tentando controlar tudo. O que dizem sobre você? O que pensam de você? O tempo das coisas? As reações dos outros? As emoções que sente? Os cenários que não dependem só de você? Você chama isso de responsabilidade, de sabedoria, até de fé. Mas a verdade é outra. O que você chama de cuidado pode ser, na raiz, medo. Medo de perder. Medo de ser ferido. Medo de não ter o que esperava. E o medo, quando disfarçado de zelo, te prende numa guerra silenciosa contra tudo que você não consegue dominar. É exatamente nesse lugar que a paz começa a morrer. Porque ninguém em busca de controle absoluto permanece em paz. A mente se cansa, o corpo adoece, o espírito se retrai. O desejo de prever tudo te tira do presente. A obsessão por evitar a dor te impede de viver o que é real. E o peso de tentar resolver o que pertence a Deus faz com que você ande em círculos, sem direção, sem descanso, sem liberdade interior. Você foi criado para cooperar com Deus, não para substituí-lo. Mas ao tentar controlar o que não pode ser controlado, você assume um lugar que não é seu. Tenta escrever roteiros que só ele pode desenvolver. Tenta conduzir pessoas que só ele pode alcançar. E no fim disso tudo, você colhe frustração, ansiedade e silêncio espiritual. Porque Deus não se revela no domínio do controle. Ele se revela na rendição. A paz que você tanto quer não está depois da resposta. Não está depois do milagre. Não está depois da solução perfeita. A paz está agora, no momento em que você diz: Deus, eu não preciso mais controlar. Eu entrego. Esse é o ponto de virada. Esse é o início da liberdade. A entrega verdadeira não é um ato desesperado. É uma decisão lúcida, racional, espiritual. É a consciência de que soltar não é desistir. É confiar em quem pode ver o que você não vê. Neste vídeo, vamos caminhar por esse processo de revelação. Você vai perceber onde o controle te aprisiona e como a entrega pode ser o caminho mais rápido para a restauração. Vamos falar de peso emocional, de fé deformada, de medo travestido de prudência. Vamos tocar na ferida que talvez você não admita, mas que está te impedindo de viver plenamente. A ilusão de que você ainda precisa segurar tudo. Esse não é um conteúdo para quem quer manter o controle. É para quem está pronto para experimentar uma paz que só vem quando tudo que você segurava é devolvido para as mãos de Deus. E é nessa entrega que algo novo começa. Uma nova respiração. Um novo olhar. Um novo ritmo. Um novo caminho. Porque quem entrega, finalmente descansa. E quem descansa, começa a viver. O controle, que nunca foi seu. Você tenta controlar o tempo das respostas, o rumo das conversas, a reação das pessoas, o desenrolar dos fatos. Mas nada disso te pertence. Você se cansa não por falta de fé, mas por insistir em segurar o que nunca foi seu. O peso do controle é insuportável porque não foi feito para ser seu fardo. Você não foi chamado para controlar, mas para confiar. Não para prever, mas para permanecer. E essa consciência muda tudo. Quando você aceita que existem esferas da vida que pertencem somente a Deus, a ansiedade perde força. O coração para de guerrear contra o que não pode vencer. O orgulho de querer prever o futuro dá lugar à humildade de reconhecer o presente. Porque enquanto você tenta controlar o incontrolável, você ignora o essencial. O agora. E no agora, Deus está tentando te mostrar que Ele cuida melhor do que você imagina. Você pode fazer escolhas, mas não pode garantir os resultados. Pode amar alguém, mas não pode controlar se será amado. Pode se preparar, mas não pode apressar o tempo. Entender isso é o início da rendição. A paz começa quando você admite: isso não está sob meu domínio, e mesmo assim, tudo vai ficar bem. O vício invisível de tentar resolver tudo. Você não percebeu quando começou, mas em algum momento o esforço por controle virou compulsão. Resolver tudo, antecipar tudo, corrigir tudo. A mente não desliga. O corpo vive em alerta. O espírito se esgota sem que você perceba. Você se acostumou a viver como se tudo dependesse de você.
E agora, mesmo quando Deus tenta te fazer parar, você continua tentando resolver o que já passou do seu alcance. O vício de controlar não é só uma mania, é um sistema de defesa. Ele te faz sentir seguro, te dá a falsa sensação de que, se você fizer mais um pouco, tudo ficará bem. Mas essa busca interminável por resolver o que não é seu para resolver é uma prisão. Você está sempre um passo atrás da paz porque acredita que ela virá quando tudo estiver sob controle. E esse momento nunca chega. A verdadeira liberdade começa quando você percebe que essa urgência constante não é responsabilidade. É escravidão emocional. E que Deus não te criou para carregar todos os pesos do mundo. Ele te convida hoje a se desconectar do impulso de resolver tudo e a se reconectar com a confiança. Porque não é no excesso de controle que a vida flui, é na entrega consciente do que você nunca foi chamado a segurar. Quando o medo se disfarça de responsabilidade. Você diz que está cuidando, protegendo, zelando, mas por trás do zelo existe algo que você evita encarar. Medo. Medo de ser ferido de novo. Medo de que tudo saia do controle. Medo de que, se você não estiver por perto, tudo desmorone. Esse medo se veste de responsabilidade. Ele se justifica com frases como: alguém precisa fazer algo, eu não posso deixar isso assim. Se eu não agir, vai piorar. Mas na verdade, é um coração inseguro tentando manter o mundo em ordem, para não reviver traumas antigos. Esse disfarce é sutil. Ele te faz parecer comprometido quando na verdade você está sobrecarregado. Ele te faz parecer corajoso quando na verdade você está em constante fuga de uma dor que ainda não foi curada. E nesse ciclo você acumula funções, assume pesos, invade espaços que não são seus, tudo com a intenção de evitar o pior. Só que o medo, mesmo quando bem intencionado, rouba a leveza e sufoca a confiança. Assumir o que é seu é maturidade. Tentar controlar o que é de Deus é escravidão. A paz começa quando você identifica que não está mais agindo por amor, mas reagindo por medo. E é nesse ponto que a entrega se torna cura, quando você para de lutar contra o invisível e começa a descansar no invisível que já está cuidando de tudo por você. O controle é o inimigo da paz. Você quer paz, mas não quer abrir mão do controle. Quer descanso, mas exige que tudo saia exatamente como planejou. O problema é que essas duas forças não coexistem. Onde há controle excessivo, não há espaço para confiar. Onde tudo precisa estar sob sua direção, Deus não consegue conduzir, porque a paz não é fruto de ter domínio, mas de aprender a soltar. Enquanto você tenta prever cada passo, ajustar cada detalhe, antecipar cada resultado, sua mente se esgota. Você até ora, mas depois da oração continua tentando resolver. Você diz que confia, mas insiste em monitorar tudo, e é nesse ritmo que a alma começa a perder o fôlego. Porque paz e controle não andam juntos. Um sempre anula o outro. A paz verdadeira vem quando você aceita que não precisa entender tudo agora. Quando você decide descansar mesmo sem respostas. Quando você age com responsabilidade, mas entrega os resultados nas mãos certas. Porque confiar é uma escolha. E enquanto você não a fizer, continuará perseguindo paz como quem corre atrás de algo que foge. Mas a paz não foge. Ela espera que você solte o controle. A paz que vem da renúncia. Você cresceu ouvindo que desistir é sinal de fraqueza, que parar é perder, que entregar é fracassar. Mas no reino de Deus, a lógica é outra. Renunciar ao controle não é fraqueza, é maturidade. É entender que insistir em carregar o que não é seu está te afastando da paz que só chega quando as mãos se esvaziam. O problema não é a responsabilidade. É a ilusão de que você pode controlar o que está além da sua influência. A paz começa no exato momento em que você decide: eu não preciso mais provar nada. Eu não preciso mais garantir nada. Eu não preciso mais sustentar tudo. Porque Deus está comigo, e Ele é mais capaz do que eu. A renúncia verdadeira não é abandono. É confiança em um plano maior. É ceder o lugar de controle para alguém que conhece os bastidores e os finais que você não enxerga. Quando você diz: Senhor, eu solto, algo muda por dentro. A alma respira. A mente desacelera. O corpo relaxa.
e uma paz inexplicável começa a preencher os espaços antes ocupados pela tensão. A renúncia não te enfraquece, ela te liberta. Porque quem solta de verdade, finalmente experimenta a leveza que vem de saber que tudo já está nas mãos certas. Deus não precisa da sua força, precisa da sua rendição. Você está cansado porque está tentando vencer batalhas espirituais com força humana. Está insistindo em empurrar portas que só se abrem com obediência, não com esforço. A lógica do reino não é baseada em desempenho, mas em entrega. Deus nunca te pediu para resolver tudo. Ele te chamou para confiar mesmo quando nada parece resolvido. Porque o que ativa o agir dele não é a sua performance, é a sua rendição. Você ora e depois tenta forçar o desfecho, planeja e depois se angustia quando não sai como queria. Age com boa intenção, mas sem paz. Porque está fazendo na carne o que só pode ser concluído pelo Espírito. E Deus, em amor, permite que você chegue ao fim das suas forças para, enfim, entender. O que Ele espera de você é dependência, não controle. É entrega, não domínio. É fé descansada, não ansiedade disfarçada de responsabilidade. Rendição não é passividade. É sabedoria. É saber quando agir e quando soltar. Quando avançar e quando se curvar. Quando insistir e quando confiar. É nesse lugar que Deus se manifesta com poder, porque Ele não precisa da sua força para operar. Ele precisa que você pare de tentar fazer no seu ritmo o que só pode acontecer no tempo dele. Quando controlar vira idolatria. O desejo de manter tudo sob controle parece inofensivo, até que você percebe que ele tomou o lugar da confiança. Quando controlar se torna uma necessidade obsessiva, a fé em Deus é deslocada para a fé em si mesmo. Você não ora mais para ouvir, ora para confirmar o que já decidiu. Não espera mais por direção, apenas executa planos esperando que Deus os abençoe depois. E esse é o ponto onde o controle deixa de ser responsabilidade e se torna idolatria. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no centro da sua segurança. E quando a sua paz depende do quanto você consegue controlar, você já não confia mais nele. Você acredita na sua capacidade de prever, de calcular, de resolver. Mas isso é um fardo disfarçado de competência. Você não percebe, mas está adorando sua própria força, sua própria lógica, sua própria visão limitada. Deus te chama de volta ao lugar da rendição. Ele não te acusa, ele te reposiciona. Porque ele sabe que o controle absoluto não produz paz, produz exaustão. E o que você mais precisa não é de mais certeza, é de mais confiança. Soltar o controle é restaurar Deus ao lugar de governo. É declarar com ações que ele é digno de conduzir até mesmo aquilo que você mais teme perder. A verdade que liberta. Você não precisa ter todas as respostas. Você foi ensinado a buscar respostas, a encontrar sentido em tudo, a não deixar perguntas abertas. Mas o caminho da paz não está em conhecer todos os porquês, e sim em confiar apesar deles. O controle nasce da ansiedade de saber. A fé floresce da coragem de não saber e ainda assim continuar. Você não precisa ter todas as respostas para descansar. Precisa apenas ter convicção de quem está no controle. A obsessão por entender tudo é o que te prende ao medo. Você acredita que, se souber o motivo, vai sofrer menos. Mas, na prática, quanto mais busca explicações, mais se angustia. Porque nem tudo que Deus faz é explicado. Algumas coisas só são compreendidas depois que se vive. Outras só fazem sentido quando já não importam mais. E há aquelas que nunca serão explicadas, mas mesmo assim conduzem à paz. A liberdade começa quando você diz, eu não sei, e está tudo bem. Essa entrega te liberta da necessidade de controlar, de justificar, de provar. Te tira do lugar de comando e te coloca no lugar de confiança. Porque o seu descanso não depende de saber o que vai acontecer, mas de confiar em quem já viu o fim desde o começo. O silêncio, que cura a ansiedade do controle. Você fala demais com os outros e de menos com Deus. Pensa demais no que pode dar errado e ouve de menos a voz que traz direção. A ansiedade do controle grita, exige, aperta, acelera. Mas há um lugar onde essa voz perde a força. O silêncio.
Um silêncio não de ausência, mas de entrega. Um silêncio onde você para de correr atrás de respostas e começa a permitir que Deus governe sem interferência. É nesse espaço interno, onde os ruídos da alma cessam, que a paz começa a florescer. Mas esse silêncio exige confiança. Exige coragem para calar os argumentos, pausar os planos, renunciar à pressa. Porque o silêncio não é inatividade, é maturidade. É reconhecer que, quando tudo dentro de você grita por controle, Deus te convida a se calar para ouvir o que só pode ser compreendido sem palavras. Você não precisa de mais ideias. Precisa de mais presença. Não precisa de mais certezas. Precisa de mais confiança. O silêncio que você teme pode ser o remédio que cura a ansiedade que te consome. E essa cura não vem pela explicação, mas pela entrega que diz: mesmo sem barulho, Deus ainda está no controle. O tempo de Deus é a resposta que você está tentando acelerar. Você acredita que, se algo ainda não aconteceu, é porque está atrasado. Mas Deus não trabalha sob o relógio da sua ansiedade. Ele trabalha sob a eternidade da sua sabedoria. O tempo de Deus não é uma demora. É proteção. É preparo. É precisão. E toda vez que você tenta forçar um resultado antes da hora, corre o risco de destruir aquilo que ele está moldando com perfeição. A sua tentativa de acelerar o processo revela mais do que pressa. Revela uma resistência em confiar que o tempo dele é melhor que o seu plano. Você quer pular estágios, encurtar jornadas, apressar curas, mas Deus trabalha em profundidade. Ele não quer apenas te entregar algo. Ele quer te transformar para que você sustente o que será entregue. A fé madura não cobra prazo. Caminha com confiança. E essa caminhada exige que você pare de perguntar: por que ainda não? E comece a declarar: quando for o tempo, será perfeito. A entrega do tempo nas mãos de Deus é um dos maiores sinais de rendição. Porque quem confia no tempo dele, aprende a descansar até mesmo nos dias que parecem vazios. Você não perde quando entrega, você ganha liberdade. Você aprendeu a associar entrega com perda. Como se soltar fosse sinônimo de desistir, como se abrir mão significasse fracassar. Mas a verdade é que, quando você entrega algo a Deus, não está perdendo. Está ganhando liberdade. Está deixando de carregar um peso que nunca foi seu. Está rompendo com a ilusão de controle que te aprisionava em ciclos de frustração, exaustão e medo. A liberdade começa quando você diz: não preciso mais manter tudo sob controle para me sentir seguro. A paz não está em controlar, está em confiar. E confiar exige uma escolha diária de soltar o que você não pode sustentar e entregar para quem sempre esteve pronto para carregar com você. Deus não quer te ver vencendo à força. Ele quer te ver caminhando em leveza. Você não perde o domínio da vida ao entregar para Deus. Você recupera o equilíbrio da alma. Porque só na entrega sincera é possível viver com leveza, respirar com profundidade e caminhar com confiança. Quem entrega, não perde. Ganha clareza, ganha descanso, ganha liberdade para viver o que realmente importa, sem o peso de tentar sustentar tudo sozinho. Pessoas não são projetos que você precisa controlar. Você não foi chamado para consertar todo mundo. Não foi ungido para mudar quem ainda não quer ser transformado. Nem enviado para carregar pessoas que Deus ainda está tratando de longe. Mas quando o controle assume o lugar da confiança, você começa a transformar relacionamentos em projetos pessoais. Tenta forçar mudanças, acelerar processos, manipular resultados emocionais como se fosse possível conduzir corações com as mãos. O problema é que, ao tentar controlar as pessoas, você perde a paz e destrói o vínculo. Porque o amor real não força a transformação. Ele acolhe, intercede, espera e confia que Deus faz o que só Ele pode fazer. Você não precisa se esgotar tentando convencer, provar, arrastar. Isso não é responsabilidade, é ilusão de controle. E essa ilusão rouba sua energia, sua clareza e, aos poucos, te afasta da própria presença de Deus. Libertar alguém do seu controle é confiar que Deus ainda está agindo, mesmo quando você não vê. É aceitar que você pode amar profundamente e, mesmo assim, não ter o poder de mudar ninguém. Pessoas não são projetos, são processos. E quando você solta, Deus começa a agir sem interferência.
e a paz volta para onde nunca deveria ter saído, dentro de você. A presença de Deus substitui a pressa de resolver tudo. A pressa nasce do medo de que, se você não agir agora, tudo dará errado. Mas essa urgência constante não é espiritual, é ansiosa. E onde há ansiedade, a percepção da presença de Deus se esconde. Porque a presença dele não grita, não empurra, não atropela. Ela conduz com paz, não com agitação. A diferença entre quem vive no desespero e quem vive na confiança não está nas circunstâncias, mas na consciência da presença. Quando você se esquece de que Deus está com você, começa a correr por conta própria, a multiplicar estratégias, a prever tragédias, a adiantar processos que ainda não estão maduros. Mas a presença de Deus tem o poder de interromper esse ciclo. Quando ela é percebida, a alma desacelera, a mente se aquieta, o coração deixa de exigir respostas e passa a desfrutar da certeza de que não está só. Você não precisa resolver tudo hoje. Não precisa consertar o mundo com as próprias mãos. Precisa apenas se lembrar de que a presença de Deus está ali. E essa lembrança muda tudo. Porque onde Deus está, a paz se instala. Onde Deus permanece, o controle já não é mais necessário. E onde a presença é mais real que a preocupação, a pressa perde a força. O controle também cansa a sua fé. Fé foi feita para descansar, não para tensionar. Quando você transforma sua fé em esforço para controlar o que não entende, ela deixa de ser confiança e vira exaustão espiritual. Você ora, mas não confia no silêncio. Você crê, mas exige sinais. Você se movimenta, mas com o coração pesado tentando garantir que Deus faça do seu jeito e no seu tempo. Esse padrão desgasta, porque fé que tenta controlar tudo não se sustenta por muito tempo. A verdadeira fé aceita os espaços em branco. Permanece quando não há promessas visíveis. Resiste mesmo diante do silêncio. Mas essa fé só nasce quando você solta o controle. Quando para de usar a espiritualidade como estratégia para manter a direção e passa a se render de verdade. A fé viva não tenta prever. Ela caminha com paz, mesmo sem mapa completo. Deus não espera que você tenha todas as certezas. Ele espera que você confie quando nada mais faz sentido. Porque é nessa confiança crua, sem controle, que a fé floresce de forma autêntica. E é aí que você percebe que não foi a falta de respostas que te cansou. Foi a tentativa de controlar tudo em nome de uma fé que ainda não aprendeu a descansar. A paz é um fruto, não um resultado. Você acredita que a paz virá quando tudo estiver resolvido. Quando os conflitos cessarem. Quando os relacionamentos forem restaurados. Quando as contas estiverem pagas, os planos concluídos, os medos afastados. Mas essa visão transforma a paz em um prêmio inalcançável, sempre adiada, sempre dependente de algo externo. A verdade é que paz não é resultado de circunstâncias. É fruto de uma decisão interna. A paz nasce quando a entrega é sincera. Quando você para de condicionar seu bem-estar a fatores que fogem do seu controle. Quando você entende que o mundo pode estar em caos, mas o seu interior não precisa estar. A paz não é produzida por previsibilidade, mas por confiança. Ela floresce no solo fértil da rendição, da maturidade, da fé descansada. Quem busca a paz como um objetivo vive frustrado. Quem cultiva a paz como um fruto vive leve, mesmo em meio a pressões. E esse fruto só nasce quando você entrega o controle e permanece firme, mesmo sem respostas. Porque Deus nunca prometeu explicações. Ele prometeu presença. E é nessa presença que a paz se forma, cresce e sustenta tudo o que você é chamado a viver. Você chegou até aqui e talvez tenha percebido que a raiz da sua inquietação não era a falta de respostas, mas a necessidade de manter tudo sob controle. E agora, diante de tudo o que ouviu, uma nova decisão te é proposta. Não é uma decisão emocional, nem impulsiva. É uma entrega consciente. É admitir que você já fez tudo o que podia. Já tentou resolver, sustentar, conduzir. Mas agora, chegou o momento de descansar. A paz que você tanto procura está disponível. Não depois da vitória, mas agora, no meio da guerra. Ela não virá quando tudo estiver resolvido,
Mas quando você entregar o que não consegue mais controlar, Deus está te chamando para esse lugar. O lugar onde o fardo é leve, onde a alma respira, onde o coração se abre, não por cansaço, mas por confiança. Não adie essa entrega. Não continue tentando resolver sozinho o que só Deus pode transformar. Hoje, você pode fechar os olhos e dizer: Deus, eu solto. Está nas tuas mãos. Eu não preciso mais controlar, porque confio que o Senhor já está no comando. E nesse ato simples e profundo, a paz finalmente encontra espaço para habitar.